Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa nona lição, Mudanças no Caráter. E hoje o segundo tópico traz para nós o título Lidando com Incrédulos. Estudamos ontem sobre a circunstância em que Tomé viu ali a Jesus e a maneira com que ele lidou com as circunstâncias. E vamos ver hoje os incrédulos, aqueles que também não acreditam. Pergunta A: o que podemos aprender com a forma como Jesus reforçou com amor a fé do seu discípulo incrédulo? Então, diz ali, e 8 dias, João 20, 26 a 28. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé reconheceu imediatamente. Então, como Jesus, o que podemos aprender de como Jesus reforçou, então, com carinho, com amor, em vez de Jesus questioná-lo, por que você não acredita? Mas, poxa vida, depois de tudo que eu fiz, olha aqui, não sei o quê. Jesus não, Jesus falou, então vem cá, você precisa? Então vem cá, toca, veja, sente, sentiu? E ele automaticamente, seu coração, despertou, ele disse, Senhor, Deus meu. Então, ele realmente, com amor, Jesus conseguiu levar a ele a convicção que ele precisava. Diz o pensamento inspirado, Desejar a todas as nações, páginas 807 e 808. Alguns dos discípulos tinham feito agora do cenário do lar temporário, do cenáculo, perdão. Alguns discípulos tinham feito agora do cenáculo um lar temporário e à tarde todos, exceto Tomé, ali se reuniam. Uma noite Tomé decidiu rever os demais. Apesar de sua incredulidade, ele alimentava uma leve esperança de que as notícias fossem verdadeiras. Enquanto os discípulos tomavam a refeição da noite e conversavam sobre as evidências de que Cristo lhes dera nas profecias, chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Voltando-se para Tomé, disse: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Essas palavras mostravam que o Salvador conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé. O discípulo incrédulo sabia que nenhum de seus companheiros havia visto Jesus durante aquela semana. Eles não poderiam ter contado ao Mestre sobre a sua incredulidade. Reconheceu naquele instante que o homem diante dele era o seu Senhor. Já não desejava mais prova. Seu coração exultou de alegria e ele se lançou aos pés de Jesus, chamando: Senhor meu, Deus meu. Então nós vemos aqui Jesus com muito carinho, sabendo da necessidade de Tomé de ter algo, um contato, de ter realmente algo que confirmasse, que desse a ele uma segurança. Jesus então ofereceu a ele essa segurança. E ele logo reconheceu, não por ter tocado a Jesus, não só por ter posto o dedo no seu lado, nas suas mãos, mas por perceber que Jesus entendeu no coração dele a necessidade desse tipo de confirmação. Então Deus tem a capacidade de ler o nosso coração. Se você tiver com uma necessidade, peça a Deus, Ele vai satisfazer ela da forma que Ele achar mais proveniente ou da forma que Ele achar que era mais interessante para a sua necessidade. Porque eu tenho um caráter, você tem outro, teu irmão ao lado tem outro. Às vezes o próprio esposo, os filhos, cada um tem uma personalidade, um caráter diferente, uma necessidade diferente. E Deus vai atender segundo aquilo que nós necessitamos. Então, isso foi muito bonita essa história e fica para nós ali uma grande lição. Pergunta B: como podemos tratar hoje os que duvidam da verdade presente, inclusive aqueles que até do Espírito de Profecias têm dúvida? Então, vamos ver aqui palavras de apóstolo Paulo aos Timóteo, capítulo na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então aqui, apóstolo Paulo questiona Timóteo em algumas questões e nesse momento fala com ele: olha,
atenção, você tem seguido assim, tem feito aquilo outro. Era a maneira que o apóstolo Paulo levou para Timóteo também ir aceitando todas as circunstâncias e situações que também lhe aconteciam. Com todo carinho, o apóstolo Paulo também cuidava de Timóteo e dava para ele várias instruções de como ir orientando a sua vida, e também não só, como um discípulo do apóstolo Paulo, discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo, então queria orientá-lo. Então nós vemos que cada pessoa tem um jeito, uma maneira, e nós devemos ter esse cuidado também de tratar as pessoas dessa maneira. O Espírito de Profecia explica melhor o Testemunho para a Igreja, volume 1, página 328, diz assim: foi-me mostrado que alguns conseguem aceitar as visões públicas porque julgam a árvore pelos seus frutos. Outros já não são como Outros já são como o incrédulo Tomé. Não conseguem crer nos testemunhos publicados, nem aceitar evidências com base no testemunho de outros. Precisam ver e ter provas por si mesmos. Esses não devem ser rejeitados, mas devemos exercer para com eles muita paciência e amor fraternal, até que encontrem sua posição e se dedicam a favor ou contra. Caso se, caso se voltem contra as visões, as quais não têm conhecimento, caso levem sua oposição ao ponto de irritarem quando se creem que as visões são de Deus, falam delas nas reuniões e se consolam com instruções recebidas por meio delas, a igreja poderá saber que essas pessoas não estão em boa condição. O povo de Deus não deve se curvar e ceder, renunciando à sua liberdade por causa de tais pessoas descontentes. Então, aqui chama atenção para dois fatores. Primeiro, o fator que uma pessoa às vezes tem dificuldade em acreditar. Temos que ser tolerantes, pacientes, tentar encontrar meio daquela pessoa, aceitar aquela visão ou aquela interpretação, ou então seja o espírito de profecia. Só que também tem o outro lado. Se a pessoa chega a um ponto de não aceitar, então nós devemos também ter a noção da firmeza que devemos ter nos propósitos e nos ensinamentos divinos e ter uma orientação concreta. Então não deixar que isso incorpora e cause transtorno ali dentro da igreja e dentro das pessoas. Temos que ter uma conduta firme. A cedência não deve ser algo que deve estar em causa. O amor, a atenção, todo o carinho, a maneira de explicar, tentar levar a entender o que falta para a pessoa entender, tudo isso. Mas deve ter uma posição firme e não se curvar diante de situações desse tipo. Portanto, temos que ter essa maneira de ver em mente. Então, o apóstolo Paulo, ele tem ali, ele quando fala a Timóteo, ele fala do seu exemplo. Eu tenho feito isso, aquilo outro, e como é que tem sido aí? E você tem feito isso, tem exercido isso, não tem exercido? Então nós vemos que devemos tratar os que duvidam da verdade presente com muito carinho, com muito amor, com muita longanimidade, sem ceder aos nossos princípios. Não é porque vamos ceder, vamos aqui ceder um pouquinho, porque isso vai ajudar. Não, isso não deve ser feito. O que é certo, o que é errado. Devemos explicar com amor, com carinho, tentar fazer a pessoa entender, mas nunca ceder às vezes às exigências ou a afrouxar um pouquinho para ver se consegue pescar. Não, não devemos fazer isso, devemos ter a devida firmeza. Então hoje percebemos que ao lidar com incrédulos devemos ter a capacidade de compreender ou de alcançar aquele coração. Por quê? Por que que não está conseguindo? Então vamos ver se conseguimos remediar o porquê. E Jesus conseguiu remediar a situação que Tomé precisava. E nós devemos ter essa mesma sensibilidade, nunca cedendo nos princípios e naquilo que nós sabemos que é verdade. Então que Deus nos abençoe e possamos ter amor para com nossos incrédulos que aparecer, e quando há uma pequena divergência, tentar compreender o porquê. Se nós compreendemos o porquê, logo nós vamos conseguir remover a causa e deixar a situação sanada. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com todos e que possa trazer a unidade dentro do lar e dentro da igreja. Esse é meu desejo para mim sempre e meu desejo para mim e para vocês hoje. Amém.